Olá, mais uma vez quero saudar meus amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu quero falar 3 pontos fundamentais para que vocês possam refletir. Primeiramente, é que a vida está na palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus era o verbo de Deus. Então, conhecer a verdade vos libertará. Então, a vida está na palavra. Então, qualquer religiosidade sem esse cuidado seria a mesma coisa de plantar uma semente que não tem a fertilidade e querer que ela nascesse. Não vai nascer. Quer dizer, nós não vamos ter os corpos glorificados, não vamos ressuscitar, porque nós esquecemos do principal. A segunda coisa, a respeito do reino de Deus, falando sobre a questão do pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Até onde a gente vê, parece que cada um está mostrando ali, a disputa ali, é quem vai sofrer 3 anos e meio mais, 3 anos e meio a menos. Isso não faz a menor diferença. O que você precisa entender é, quando Deus confiou a Jesus, e ele veio e cumpriu, ele disse: Pai, eu cumpri, eu te honrei na terra, cumprindo aquilo que o Senhor me confiou a fazer. Agora glorifica-me com aquela mesma glória antes. Olha, ele mostrou que ele era a palavra, e que agora esteve na terra com a verdade da palavra, estava agora eliminando a fraqueza, isso porque enquanto homem ele era limitado, e estava voltando para a mesma honra, a mesma glória de antes. Então foi ali que ele disse que vocês sejam um como eu e o Pai somos um. Então não podia ou não pode, num período ainda que curto, o Pai confiou a Jesus, Jesus confiou a alguém, confiou à igreja, que é a parte corpórea dele próprio. Mas aí de repente apareceu alguém muito poderoso, um sistema muito poderoso, e aqueles que receberam não foram suficientes para atravessarem, e eles fugiram. Ou seja, houve uma quebra. Então todo o trabalho antes teria que ser desconsiderado, perca total. Não pode acontecer. Mais uma vez eu repito, aquelas testemunhas, se é 2 homens ou se é as 2 casas de Israel unificada que testemunharam, é necessário. Não vá pensar que elas vão morrer com medo, as que tiverem que morrer, tá? Mas você vê que aqueles que não receberam a responsabilidade de testemunhar, eles estão guardados no Senhor no deserto, apontando assim a semelhança da mulher que sustentou Elias 3 anos e meio no deserto, e como Jesus fez os pães multiplicar no deserto, como a vara de Arão frutificou no deserto. Então a importância das testemunhas que representam o reino do céu. Jesus trouxe o reino do céu e disse: o reino do céu chegou até vós, agora vai anunciar o reino do céu. Então não poderia ter essa interrupção, nem um minuto sequer, porque Satanás, ele não tem como, ele não pode, ele não vai ser governo, nem um minuto, nem nada. Então a presença das testemunhas, então assegura o reino dos céus estar ali através delas, e são através dela que Deus julgará, que torna-se justo, pessoa ser salva, como torna-se justo o poder de Deus liberado para os corpos transformados e etc e tal. O outro ponto que eu quero chamar a atenção dos meus amados, observe que uma das coisas que mais enfureceu as autoridades da época de Jesus foi ele desprezar até então aquela honra que dava aos templos, aquela importância que dava aos templos. Ele disse: esse templo será destruído, e em 3 dias eu construirei. Foi uma das coisas que usaram para falar que ele estava blasfemando. Então perceba que o sistema religioso ficou lá, mas Jesus, ele andava, além de evangelizar, para ter oportunidade de evangelizar, ele fazia isso, mas ele fazia isso também porque o sistema religioso, além de não dar credibilidade, era opositor a ele. Então ele andava fazia 2 coisas ao mesmo tempo. É claro que hoje, nossos dias, é diferente nesse quesito. Hoje não tem a mesma perseguição física e humana que tinha na época de Jesus. O fato é, você vê que a igreja acompanhou Jesus que era a verdade, e literalmente saiu no deserto. A multiplicação dos pães houve no deserto, mostrando assim que a fonte estava lá. Então hoje a Bíblia diz que o mundo está no maligno. Eu quero chamar a atenção sua. Eu
considero errado o fato de ter templo? Não, eu não considero errado o fato de ter templo, porque as pessoas trabalham, então tem que ter um local designado para que possa se encontrarem para ouvir a palavra. Mas tudo que a Bíblia mostra que está levando, quem se apegou em templo, ou que colocou seus fundamentos no sistema, através de estruturas de templos, as conquistas são as mesmas, semelhantes do mundo, o conceito de uma pessoa bem-sucedida, de um crente bem-sucedido, de um pastor bem-sucedido, é ter grandes templos, quantidade enorme de pessoas. Não estou desprezando aqui que não temos que ganhar pessoa, quanto mais melhor. Mas esse conceito é lá do mundo. Então, ou tem que se ajustar o mundo, ou tem que se ajustar o mundo, ou tem que largar isso. Tem que largar isso. Então, tudo está caminhando para isso. E aí a gente vê a diferença. Aquelas pessoas que se apoiaram na verdade, que entende que o sistema está no maligno. Então, na medida que as restrições vierem, que já estão vindo, que as perseguições, elas estão firmadas na fonte. Se elas forem para um deserto, elas têm como sobreviver no deserto. Se elas forem, para onde elas forem, porque a fonte está com ela, como Jesus levava a fonte da vida. Entende? Então, você vê claramente no final de todas as coisas, a vingança de Jesus, a tão grande salvação, com os santos, com os corpos glorificados. Jesus colocará seus pés lá nos Montes das Oliveiras, que eles racharão, juntamente os santos com ele. É para limpar esses opositores. Mas até aquele dia, o sistema vai opositar. Então, hoje nós já vivemos tribulações. Toda época nós já vivemos tribulações. Mas agora está mais ferrenha do que antes, e vai piorar, não porque eu quero, não porque Deus quer, porque não tem jeito, é assim que o sistema é, não tem jeito. Então, aqueles que se afirmarem em Deus, na sua fé, como rei, representando momentaneamente, temporariamente, tá? Não vai dar de conciliar não vai dar de conciliar não. Então nós temos que hoje estar desenvolvendo essa fé, essa confiança, tá? Quem quer escapar com sua vida, só escapará se perdê-lo-á. Ou seja, eu acredito na eternidade, eu acredito no milênio, eu acredito nos corpos glorificados, eu acredito que muitos serão sacerdotes e reis. As nações que irão se levantar contra o exército do Messias irão diretamente para o lago de fogo, mas vai ficar muitas pessoas que não vão se levantar, duvidosos, e a Bíblia diz que dentro desse povo que ficar, que é o ponto mais alto da tribulação, não é apenas quando o anticristo estiver no governo. Quando o anticristo estiver no governo, vai ser dias difíceis para os cristãos. Mas lembre, se ele está revestido do poder, o poder do Evangelho, o poder de Deus sempre foi maior. Agora, em termos de mundo, os dias mais difíceis para a humanidade, como nunca se houve antes e nunca mais haverá, é quando estiver acontecendo a guerra. Imagine, Jesus, os anjos e os santos com os corpos glorificados. O exército do anticristo com armas letais, dos níveis mais destrutivos possível de tecnologia. Então imagine as pessoas comuns no meio desse tiroteio, no meio dessa guerra. Jesus pisará os homens, não porque ele é mau, os homens que destruem a terra, como se pisa uva no largar, que é um tanque que não tem como a uva fugir. Então o mundo se torna assim como um tanque, uma panela, uma bacia. Você pisou, sobe, mas tem que voltar de novo. E a descrição é muito semelhante quando a Bíblia diz que os homens, a língua apodrecerá na sua boca, os seus olhos, eles querem morrerem, eles querem se enfiar nas cavernas, então não vai ser fácil. Então, mas antes, hoje nós, pregadores do Evangelho, temos que pregar o reino de Deus. Eu acredito na provisão de Deus, que Deus é poderoso, Deus é bom, dono do ouro e da prata,
Mas nós precisamos ser humilde o suficiente, verdadeiro e sincero, que esse conceito de sucesso, segundo o sistema, está equivocado. Quando é essa motivação que te faz ser pastor, você cega, você vai dar pressão nas pessoas, você vai querer tirar das pessoas, porque você está com aquele espírito do sistema do mundo, que o conceito de ser bem sucedido é igrejas lotadas, os carros mais novos, porque outros têm, eu vou ter. Eu peço que meus amados tenham bastante atenção sobre isso. A parte, não tem nada mais importante do que a vida, do que ter corpo glorificado, receber de Deus honra. É a mesma honra. Hoje, os homens naturais, eles amam a honra. Eles recebem honra de ser prefeito, governadores, presidentes, juízes, etc. Tal. Cada um deles tem seus privilégios. Sim, muito bem, mas essa honra, ela será dissolvida, queimada. Elas não são ouro, elas não receberam de Deus, não é uma autoridade que não vem de Deus. Então, para você entender, nós vamos receber a honra diretamente do Pai, aonde não pode ter fim. Por isso Jesus diz: não construa seu tesouro neste mundo onde a traça pode corroer, o ferrugem, o ladrão pode roubar, mas construir no reino de Deus. Então essa honra vai vir e todos têm que ver. Então isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Então nós precisamos se firmar nisto. Que honra é poder fazer parte desse plano perfeito, maravilhoso. Que honra, para mim é uma honra muito grande poder participar da coisa mais excelente que o céu criou, que Deus criou, o plano da eternidade, o plano do reino de Deus, do Messias, aqui. Então você vê, para nós concluirmos, quando Jesus completar os 1000 anos, que colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, ele volta e entrega o reino a Deus. Do mesmo jeito, quando nós for arrebatado, nós vamos entregar o reino a Jesus, e vamos receber dele novamente, parábola dos talentos. Se nós formos fiel sobre 10 cidades, fomos fiel sobre 5 minas, multiplicamos para 10, sobre 10 cidades teremos autoridade, sobre 5 cidades teremos autoridades. Então é mais ou menos isso. Então vamos investir em conhecer a Deus e conhecer sobre estas coisas. Não temos que ter medo, o Espírito de Deus sempre é maior. Temos que estudar com bastante cuidado e responsabilidade, porque tanto um extremo como o outro mata. Água demais mata, seca demais mata, calor demais mata, frio demais mata. Tem umas pessoas que entendem, vão até certo ponto entendendo a respeito do reino de Deus, do reino do Messias, mas alguns estão apregoando que nós temos que fugir, correr e aprender a viver nas selvas, coisa desse tipo. Não, que reis, que herdeiros fracos são esses? Não, você tem que aprender, que querer conhecer a Deus, se apega na verdade, porque a vara de Arão frutificou no deserto, Jesus multiplicou os pães no deserto, Elias foi sustentado por uma mulher no deserto. Quer mais do que isso? Para mostrar? A fonte vem de lá, meu amigo, é a fonte da criação. Onde você está, ali Deus vai prover para você. Então deixa essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus.